Olá, sou Rita Marnoto, gosto de livros, gosto de ler e gosto de partilhar a leitura com os meus jovens estudantes. É também por isso que sou professora da Faculdade de Letras e professora do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. O livro, as viagens, a cidade, congregam em si grandes arquétipos da humanidade, grandes arquétipos da nossa forma de viver e daquilo que somos enquanto humanidades, enquanto leitores, enquanto viajantes, enquanto cidadãos. A cidade é de facto uma forma de organização da humanidade ancestral, uma forma de partilha da vida gregária e de nos organizarmos como homens, como aquilo que somos em sociedade. A cidade é por si a antítese do individualismo. De facto, há várias alegorias e há uma tendência para criar alegorias do mundo natural, mas essas alegorias são sonhos de ficção. A cidade oferece ao género humano condições de estabilidade que lhe permitem sempre evoluir em direção a novas metas. Pensemos que as grandes inovações, que os grandes avanços e os grandes progressos da humanidade nasceram nas cidades. Foi por isso mesmo que escolhi para apresentar a esta rubrica dois livros que nos falam de cidades, que nos falam de viagens. Um livro mais antigo, As Viagens de Marco Polo, que aqui está na sua tradução portuguesa. Um livro mais recente, As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, que aqui está também na sua tradução portuguesa. Começando por Marco Polo e por estas suas viagens. Marco Polo era um mercador veneziano. Fez uma viagem até ao Extremo Oriente, chegou a Pequim, fez toda a costa da Ásia e essa viagem durou cerca de 25 anos. Conheceu por isso muito bem o Oriente. Ao regressar a Veneza, colaborou e participou numa batalha entre venezianos e genoveses. Venezianos e genoveses concorriam e disputavam as mesmas rotas comerciais e por isso muitas vezes travavam batalhas navais. Ora, este homem que andou 25 anos pelo Oriente, mercê dessa batalha, foi feito prisioneiro pelos genoveses e foi na prisão que escreveu este livro das suas viagens em colaboração com Rustichello da Pisa, um escriba. Por isso, este é um livro escrito a quatro mãos e é um livro escrito na prisão, num espaço reduzido. E é um livro que nos fala do mundo grande, amplo, de todas as cidades que Marco Polo percorreu. Marco Polo chegou ao Oriente e, de imediato e com grande facilidade, aprendeu a língua local. O Gran Khan, por isso, enviou Marco Polo em várias missões a várias cidades. Marco Polo voltava e contava tão bem e descrevia tão bem essas cidades que logo cativou as atenções e a simpatia do Gran Khan, do chefe mongol. No seu livro descreve uma série de cidades e o seu livro corresponde a uma espécie de acumulação de fichas de cidades, que é, regra geral, isto. Como se chega à cidade? O que há na cidade de interessante? Quais são os hábitos desses povos? Onde é que o viajante se pode instalar? E quais são as mercadorias também interessantes para um mercador ocidental? Deste livro passo a um outro livro da atualidade, As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. Italo Calvino, quando escreve As Cidades Invisíveis, faz uma reescrita das viagens de Marco Polo. E, no entanto, Italo Calvino é um escritor profundamente ligado a toda a cultura da segunda metade do século XX. Na altura da Segunda Guerra Mundial, participou na Guerra da Resistência enquanto partigiano infiltrado nas montanhas. Depois foi um dirigente da casa editora Einaudi e um grande responsável pelo prestígio dessa casa editora hoje.
Aderiu ao Partido Comunista e em 1957, face à invasão da Hungria, pediu admissão do Partido Comunista numa carta onde explica as suas razões, que foi tornada pública e que constitui uma espécie de manifesto de uma certa intelectualidade europeia. Também nessa década de 1950 escreveu a famosa trilogia de narrativa muito virada para o fantástico, constituída por O Visconde Cortado ao Meio, O Cavaleiro Inexistente e O Barão Trepador. O Barão Trepador relata-nos a história de um jovem irreverente que protesta subindo para as árvores e passando a viver pendurado nas árvores, onde observa tudo aquilo que se passa nos agregados humanos. Recordo também que Ítalo Calvino era filho de botânicos. Em todas as casas onde vivia, sempre na cidade, tinha o seu jardim, a sua horta e cultivava as suas plantas. Um dos seus grandes motivos de reflexão foi, pois, a articulação entre vida natural, cidade e cidadania. É um pouco isso também que faz quando retoma o tema de Marco Polo e das suas viagens para escrever esse seu outro livro, que é As Cidades Invisíveis. Ítalo Calvino, inicialmente, começou também ele a escrever fichas sobre cidades. Depois desenhou complexos esquemas para ir organizando essas fichas de cidades e conferiu a cada cidade uma etiqueta com um título de diversas rubricas. As cidades e a memória, as cidades e o desejo, as cidades e os sinais, as cidades e o olhar e assim sucessivamente. Depois disso, construiu um esquema que é um esquema baseado, por um lado, em formas de sentir as cidades e, por outro lado, nas características físicas, digamos, rigorosas, científicas daquilo que são as cidades. Estruturou depois esse todo numa espécie de uma moldura que é um diálogo entre uma personagem chamada Marco, leia-se Marco Polo, e outra personagem chamada Cã, leia-se o Gran Cã. Marco descreve as cidades que o Gran Cã nunca viu, mas que ele pode imaginar, que ele pode sentir, ouvindo, lendo, num apelo à leitura, aos sinais, ao prazer de ler, de ouvir e de imaginar. Essa é uma mensagem muito importante nos nossos dias. O prazer de ler, de viver nas cidades, de as percorrer com a vista, com o olhar, com aquilo que as cidades nos oferecem, visualmente também, através daquilo que não se vê enquanto sinal de outros tempos, de ruínas que lá estão, que fazem um apelo ao nosso olhar para que lhes prestemos atenção, para que estejamos atentos à nossa vida gregária e à capacidade de fantasiar, de imaginar e de inventar através daquilo que somos, do lugar onde estamos, dos tempos onde estão esses lugares e dos tempos que projetamos.